oração é algo muito especial. A coisa mais linda de um cristão é você pregar, ou você louvar, ou quando você pegar este microfone para exercer alguma coisa de Deus, falar o que você está vivendo. Nessa noite eu quero pregar o que eu estou sentindo, mas não só espiritualmente, mas como ser humano, como humano. Então nada mais justo é de nós tematizarmos esta mensagem. Qual será o nome? As fases de um cristão. Todo mundo passa por uma fase. E quando se fala de fase, irmão, se fala de algo especial. Porque eu costumo comparar o que não é cristão e o que é cristão. E todos neste momento passam-se por este momento. Todo mundo passa por uma fase. Eu quero fazer você entender a fase que esse homem de Deus, Josué, passou antes que a muralha se derrubasse. Vamos lá. Quando nós falamos de fase, falamos de momentos. Momentos em que um dia estamos bem, outro dia estamos tristes. Momentos em que um dia nós temos forças para orar, para louvar. E em outros momentos, a tristeza é muito mais maior. O silêncio é muito mais maior. E falar da fase de um cristão é procurar entender que eu e você vamos passar por tempos bons e tempos ruins. A primeira fase de um cristão é a fase do conhecimento. Como assim? Imagina, Deus ele aparece para mim e para você. Fazíamos tantas coisas erradas no mundo. Eu, por exemplo, bebia, traficava. Deus já me deu tantos livramentos. Mas um dos mais lindos que Deus me faz lembrar nessa noite é quando eu ia ali ao CDHU. Estávamos em 4 pessoas. E aquelas pessoas vieram em nossa direção, apontando-se uma arma para nós. Eu me lembro que eu olhei para um amigo e disse: olha, tchau, tchau. Eu acho que chegou o nosso momento. Só que esta fase que eu estou mencionando a você é a fase do conhecimento. É a fase que Deus ele olha do céu e sem que nós conhecemos a Ele, Ele já acha no direito de nos chamar, de nos escolher. A fase do conhecimento de Deus é uma fase muito boa, porque eu e você continua fazendo muitas coisas erradas, coisas que sem conhecer a Deus, mas em todos os momentos Deus está cuidando de nós, Deus está nos preservando, Deus está ali com as suas mãos, dando livramento, estando conosco, nos ajudando. Esta é a fase do conhecimento. E essa fase é muito difícil, porque é a fase que eu e você precisa entender o que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida. É a fase boa de começo, porque Deus começa a usar um filho ou uma filha, um servo ou uma serva do Senhor, aonde aponta-se com todo respeito ou olha para a nossa face e diz: olha, assim diz o Senhor. Se uma palavra que eu mais gosto de ouvir é quando alguém levanta da sua cadeira ou do púlpito e diz assim: assim diz o Senhor, porque é o momento em que Deus vai falar com alguém. Uma coisa boa é ouvir quando Deus fala assim diz o Senhor. Mas como nós estamos dizendo, essa fase também é uma fase complicada, porque Deus começa a revelar, Deus começa a explicar, mas é a fase do conhecimento, porque nós não conhecemos o Deus tão profundo e tão essencial, o Deus tão exato, Deus tão vivente no nosso dia a dia. Primeira fase do cristão, do conhecimento. E quando nós passamos a conhecer a Deus, nós começamos a viver a fase em que diz na Bíblia: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nessa fase de novidade, nós chamamos a fase de experiência, a fase em que eu e você precisa conhecer a Deus. Ou seja, você pode andar comigo, sendo meu amigo, sendo a minha amiga, mas vai existir um momento da fase da experiência, que é aquele que você liga para orar,
Quando você pegar o seu telefone e ligar para ele, talvez ele não vai atender no momento. É a fase que você procura alguém com uma espiritualidade legal, uma espiritualidade bacana, uma espiritualidade vivida, mas você não consegue encontrar. É a fase em que você olha para a esquerda, olha para a direita e você não encontra ninguém. Por quê? É a fase da experiência. É a fase que eu não poderei te ajudar. É a fase que o mundo não poderá te ajudar. É a fase que a sua família não poderá te ajudar. É a fase em que você estará sozinho naturalmente dizendo, mas espiritualmente tem um ser lá no céu olhando por você e dizendo, olha, eu estou contigo nessa fase. Essa fase eu estou te preparando. Nessa fase eu estou te lapidando. Nessa fase eu estou fazendo você saber a importância que ele está comigo e do que eu posso fazer pela sua vida. Faz da experiência. Aleluia. Aí eu começo então a entender. Deus começa a narrar para Josué. Ei, Josué, tu sabes, Moisés é morto. Levanta-te agora. E quando eu olho para a vida de Josué, eu começo a entender que Josué teve a sua fase do conhecimento, junto com Moisés, a fase da experiência, junto com Moisés. Por quê? Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo do Egito. E nessa linha de pessoas, Josué era uma dessas pessoas que vivenciaram o cativeiro. Agora observe, fase do conhecimento que José passou. José viu, através da vida de Moisés, coisa que jamais em você verá hoje, na face da terra. Por quê? Abrisse o mar ao meio, estava lá Josué. Viu do céu Jesus enviando comida, alimentos do céu. Viu, junto com Moisés, uma coluna de fogo que segurava como uma barreira Faraó para não atacar. Viu Moisés remando na rocha e saindo água dela. Fase do conhecimento, fase da experiência. Ele sabia que só Deus era capaz de fazer aquilo. Mas quando Moisés é morto, ele chama a Josué. Sabe por que Deus fala assim para ele, ó? Levanta. Aleluia, Deus. Porque ele passou pela fase da experiência com alguém. Ou seja, eu congrego nesta igreja, toda a minha experiência diária eu vou aprender com minha pastora. Ela vai me orientar. Quando eu tiver dúvida, eu vou socorrer a minha pastora. Quando acontecer alguma coisa, eu vou socorrer a minha pastora. Então ele vê um líder, uma pessoa que ajudava ele, que orientava ele, morrer. Eu começo a imaginar Josué pensando, acabou a promessa. Aleluia, Deus. Jesus nos disse que nos iria ali, nos levar à terra que manda leite e mel. Acabou a promessa. Ele disse que usaria Moisés para nos levar. Moisés é morto. Acabou a promessa. Mas precisava se iniciar uma outra fase de Josué. A experiência com Deus. Aleluia, Deus. E nessa experiência com Deus, Ele não vai aparecer para mim
capítulo começa a narrar como eu fui com Moisés, serei contigo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, Josué, eu não mudei, eu não mudo, eu sou o que sou. Eu ainda sou capaz de fazer o que fiz com ele. Mas chegou o seu momento. Ele está querendo dizer: olha, Josué, chegou o seu momento. Chegou o momento, eu te escolhi. Chegou o momento, é hora de você continuar a jornada. É a hora de você colocar em prática tudo que você viu. É a hora de você colocar em prática tudo que você aprendeu. Agora chegou a hora de você dar continuidade naquilo que eu tenho para o meu povo. Aleluia. Como eu fui com ele, eu serei contigo. Eu estava querendo dizer: olha, Josué, você não está sozinho nesta terra. Você perdeu um bom líder, sim, mas quem guiava o líder era eu. Você perdeu, sim, um bom espelho, uma pessoa que você olhava e sabia que tudo que saía dali era coisa boa. Mas deixa eu lhe apresentar a você: olha, quem fazia tudo isso era eu, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu te digo nesta noite: como fui com Moisés, eu serei contigo. Então, por isso, trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, é muito simples e fácil dizer: olha, Deus, ele não mudou. O Deus de antigamente, o Deus do passado, é o Deus que opera ainda hoje na minha vida e na sua vida. Hoje Deus nos escolheu, está dizendo: olha, levanta, levanta. Assim como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, como eu fui com aqueles que eu levantei, eu serei contigo do mesmo jeito. Eu serei contigo do mesmo jeito. Deus está me dizendo: olha, não ligue para as provas, não deixe que as pedradas se derrubem, não deixe que a muralha se derrube. Deus está dizendo: levanta. Hoje é dia de você levantar. Talvez até alguns minutos atrás, ou algumas horas atrás, você entrou aqui caído para baixo, triste, mas nessa noite Deus está me dizendo: você vai sair daqui de pé, você vai sair daqui de pé, você vai sair daqui de pé. Aleluia. Beijo maravilhoso. E quando Deus dá essa injeção de ânimo, Deus ele lhe faz uma outra promessa: Josué, como eu fui com Moisés, todo lugar que você pisar, a planta dos vossos pés, serei contigo. E aqui eu te digo que você não é comum. O que você possui, irmãos, ninguém possui. A autoridade que está em você, muitas pessoas não têm ela. Vou te explicar isso em poucas palavras. Um dia de trabalho, se eu entro às 8 horas e saio às 4 horas da tarde, eu tenho um subordinado. E através desse subordinado, das 8 horas às 4 horas da tarde, entre aspas, eu sou obrigado a exercer tudo que ele me pediu. Tudo. Mas se der 4 horas e 2 e 1, se ele mandar eu fazer alguma coisa, eu não sou obrigado. Porque ele já perdeu a autoridade. Ou seja, a autoridade que ele tem é uma autoridade marcada, com horário, com minutos. Quando passar daquele limite, acabou. Ele é igual a mim. Agora olha que Deus está dizendo a Josué: todo o lugar. Deus não disse que era de 1 às 3, das 3 às 4. Deus estava querendo dizer: olha, a todo momento, a qualquer hora, a qualquer dia, seja onde for, seja onde for, aonde você pisar, tenha certeza que eu estou pisando primeiro, eu estou preparando o caminho. Aonde você pisar, mas talvez você olhe para mim e diz: olha, a terra já está seca, a terra já está
que pisar com Jesus. Quem pisa com Jesus nunca pisa errado. Quem pisa com Jesus sabe aonde está pisando. Quem pisa com Jesus sabe o que está fazendo. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas para que tudo isso acontecesse, Josué precisou passar por todos esses acontecimentos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. E agora, José, ele vive uma outra fase. Ele já conhece, ele já sabe, mas ele precisa viver isso aqui na vivência. E é onde nós somos provados. É onde você ouve, se muito falar: olha, eu estou no deserto, eu estou na prova. Por quê? Você está vivendo o momento em que Deus disse: aonde você pisar, eu serei contigo. Mas na vivência isso é muito ruim de acontecer. Por quê? Depois que conhecemos a Deus, entendemos do que Deus é capaz, nós passamos, aleluia, pelo deserto da dúvida. O deserto ruim é esse, quando a dúvida bate no nosso coração. O deserto difícil é esse. Sabe por que eu disse a você que eu iria pregar também para mim? Há 3 meses atrás, eu estava estudando. Sabe qual foi a promessa que me prometeram? Desde o ano passado: olha, acabe sua escola, entre na faculdade, cursava engenharia civil. Assim que você cursar, assim, eu já vou te subir de cargo, já vou colocar você como estagiário, e assim o resto vai se acontecendo. E o pior é que eu acreditei nessa promessa. Fiz o que devia ser feito. Entrei na faculdade, comecei a estudar. Passados 2 meses, o mesmo que me prometeu foi o que me mandou embora. Deserto da dúvida. Será que o que eu fiz estava na direção de Deus? Será que o que eu fiz realmente isso era para mim? Será que a minha escolha está correta? Deserto difícil é esse. Deserto da dúvida. Mas Deus me fez entender uma coisa. Você foi pela promessa do homem. O homem é falho. O homem erra. Nem tudo que ele fala ele cumpre. Nem tudo que ele promete ele faz. O homem só pensa no lado dele. O homem só faz aquilo que é bom para ele. João Batista estava lá pregando. E toda a sua mensagem era essa: olha, a mim, eu sou o homem que prepara o caminho. Vai haver um após a mim que eu, João, não sou digno de me curvar e nem de desatar a sandália dos teus pés. E a promessa se cumpre. Jesus aparece, Jesus chega. Mas na hora que ele é preso, até ali ele não tinha sido preso em nada. Na hora que ele é preso, ele chama os seus 2 discípulos e fala assim: ó, vai lá até Jesus. Pergunta se é ele mesmo o enviado. Estava com dúvida. E nós só temos dúvida no deserto. Elias, Jó, pediu a morte.
dúvida. É o deserto que nós estamos vivendo o momento de Deus. Por quê? Deus ele vai falar